Olá pessoal, meu nome é Gilberto Sudré, quero agradecer a toda a organização do Congresso de TI por ter me convidado a ministrar essa palestra nesse grande evento. Sejam bem-vindos todos vocês ao Congresso de TI e a minha palestra sobre proteção de dados IoT, como o smartphone ou dispositivos digitais podem afetar a sua privacidade. Vamos começar aqui a palestra. Vou me apresentar inicialmente. Meu nome é Gilberto Sudré, eu sou certificado pela BNT como implementador da 27701, tenho certificação como instrutor de alguns cursos de computação forense e tratamentos de incidentes de segurança, além de cursos de instrutor de cursos da Cisco, de redes de computadores e segurança da informação. Atualmente eu sou vice-presidente da APECOF, Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, sou instrutor da Polícia Civil do Espírito Santo, também na área de computação forense, e professor da Emerge, Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, na pós-graduação de cybercrimes. Tenho um quadro sobre comentários de tecnologia na CBN Vitória e na TV Gazeta, além de ser webcaster do SecurityCast, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouquinho. Bom, aqui são alguns livros que eu tenho como autor ou coautor, né? Então aqui alguns desses livros editados, além de participar de vários eventos, né, internacionais e nacionais da área de segurança da informação. Especialmente eu sou um dos organizadores do BSides Vitória, que é um evento que acontece em mais de 25 países diferentes. Aqui no Brasil, o pioneiro foi São Paulo, com a BSides São Paulo, e nós de Vitória somos a segunda BSides que é realizada aqui no Brasil. Então, algumas participações que eu tenho em relação a isso. Mas vamos falar exatamente do que a gente veio comentar hoje, que é a internet das coisas e como elas afetam a nossa privacidade. Vamos falar um pouquinho de internet das coisas, como é que é o termo de internet das coisas, como é que funciona. Vamos falar um pouquinho sobre tendências dessa questão. Vamos falar de como a internet das coisas afeta a nossa privacidade, exatamente, nesse caso. Quais são os riscos à saúde que a internet das coisas pode, em algum momento, nos expor ou estarmos sujeitos a esse risco. Falamos de alguns ataques usando a internet das coisas e vou falar de 2 estudos de caso reais que foram feitos por mim, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também ao final dessa palestra. E no final, a gente vai falar um pouquinho sobre desafios da atuação do perito na área de computação forense relativos à internet das coisas. E no final, uma rápida conclusão nesse caso. Então, vamos falar um pouquinho de internet das coisas ou IoT, né? A definição do Gartner de internet das coisas, basicamente é uma rede de objetos físicos que possuem tecnologia embarcada para comunicar, captar sinais e interagir consigo mesmos ou com o ambiente. Aqui começa uma primeira observação importante em relação à internet das coisas. O objeto de internet das coisas, ele normalmente tem um pé na área digital, no mundo digital, na internet normalmente, né, na conexão via rede, e também um pé dentro do mundo real, sendo ou com um sensor de identificação de imagem ou de áudio, ou de um sensor de presença, por exemplo, a temperatura, e também ele tem uma forma, né, ou seja, software embarcado que vai fazer com que, mediante as informações que ele coleta do mundo real, ele consegue interagir ou influenciar o mundo real, ou então, pelo menos, gerar algumas informações para o mundo digital. Então, essa dualidade dos dispositivos de internet das coisas acabam tendo uma importância relevante para afetar a nossa privacidade. Vamos falar sobre isso também um pouco mais à frente nessa questão. Como é que surgiu o termo de internet das coisas? Em 1999, um senhor chamado Kevin Aston, do MIT, propôs o termo internet das coisas. 10 anos depois, ele escreveu o artigo A Coisa da Internet das Coisas, que foi exatamente o lançamento desse primeiro item, né, ou seja, primeiro nome do internet das coisas, veja, desde 1999, né, ele já tinha esse termo, cunhado esse termo de internet das coisas para isso. Em números, a internet das coisas vem crescendo de forma muito rápida. A gente observa que em 2022 a gente já tem alguma coisa em torno de 13 bilhões de dispositivos conectados, né, à internet, ou seja, dispositivos que têm software embarcado, que tem algum tipo de sensor que capta algum tipo de informação do mundo real e transmite ou traduz isso para o mundo digital. Chegando em 2030, alguma coisa em torno de 30 bilhões, né, 30 bilhões de
dispositivos conectados, quase 30 bilhões de dispositivos conectados. A gente consegue, imagina que hoje, né, em 2023, a gente tem alguma coisa em torno de 6 bilhões de pessoas no planeta Terra. A gente vê uma quantidade bastante grande já, uma distribuição bastante grande de dispositivos de internet das coisas por pessoa, um número bastante grande nesse caso, né, para isso. Onde está a internet das coisas? Em vários locais. Então a gente pode, em locais que estão até próximos da gente. Então se a gente imagina, por exemplo, que ele está no assistente pessoal, no Alexa, no Google Home, ele tem aqui nesse dispositivo, nesse elemento aqui no canto, naquele dispositivo amarelo aqui, ele é um sensor de umidade e insolação sem fio, em que ele consegue captar numa plantação exatamente como é que está o nível de irrigação e o nível de insolação das plantas naquela região ali da plantação, e dando esse tipo de informação automaticamente para o fazendeiro. Além de lâmpadas inteligentes, a famosa geladeira inteligente também. Temos aí as bandas de auxílio a monitoramento da saúde, frequência cardíaca, pressão, oxigenação do sangue. Tem várias opções dessa no mercado de hoje em dia, os óculos de realidade aumentada, né? Temos também esse item aqui da Hughes, que é um fabricante de fraldas, um pequeno dispositivo conectado à fralda, que quando o neném faz lá o xixi na fralda, o dispositivo envia um tweet para o pai ou para a mãe, avisando que está na hora de trocar a fralda. Então, veja que coisas muito do nosso dia a dia já estão dentro dessa situação. Além de monitoramento de animais no pasto, animais, né, sendo criados, ou até automóveis hoje que são conectados à internet, ou até sensores de temperatura também. Então, existe uma quantidade muito grande, né, já de dispositivos de internet das coisas colocados no nosso dia a dia, no nosso meio. Então, e em grande quantidade. A gente tem visto, por exemplo, que o número de conexões de IoT já supera o de smartphones nos Estados Unidos de muito, né? Ou seja, a matéria de 2016, e isso já faz com que a gente tenha uma quantidade muito grande de dispositivos já de internet das coisas disponíveis nos Estados Unidos, por exemplo, né, nesse caso aqui, né? Características do dispositivo de internet das coisas. Então, o primeiro delas, tamanho reduzido. Então, eles são pequenos, conseguem ser embutidos em pequenos eletrodomésticos, né, ou seja, do nosso dia a dia. Então, isso é uma característica do dispositivo de internet das coisas, ou seja, inclusive colocado em grande quantidade no mercado. Existem no mundo real e digital, como eu falei. O dispositivo de internet das coisas, ele tem um pé no mundo real e um pé no mundo digital. Eles têm um software embarcado, que fazem com que eles se comportem de maneira autônoma, muitas vezes coletando uma informação no mundo real e atuando, né, baseado num software embarcado em algum tipo de ação, ou ligando uma lâmpada, ou ligando um motor, né, ou abrindo uma válvula, por exemplo. Então, ou seja, eles conseguem ter esse tipo de interação com o mundo real baseado num software embarcado, né? Como eu falei, também tem sensores e atuadores. Então ele tem sensores de imagem, de áudio, né, ou de temperatura, né, ou de iluminação, ou de presença, e atuadores que vão fazer com que o software embarcado atue de alguma ação física no mundo real. E normalmente eles têm uma conectividade sem fio, usando tecnologias como XBee, o Zigbee, NFC, ou mesmo Bluetooth ou Wi-Fi algumas vezes também. Então, características dos dispositivos de IoT, né, para isso. E quais são os riscos e vulnerabilidades desses dispositivos de IoT? Então, essa questão que a gente tem agora como vulnerabilidades de IoT, basicamente a gente tem um enfraquecimento do perímetro de segurança corporativo ou doméstico. Nesse caso, o que acontece? A superfície de ataque aumenta muito, ou seja, a gente tem agora dispositivos conectados na rede, seja rede corporativa ou rede doméstica, que são conhecidamente vulneráveis. Por quê? Por uma série de características. Por exemplo, são dispositivos com poder computacional pequeno, com quantidade de memória pequena, e com isso eles não têm uma possibilidade de oferecer uma segurança muito alta ou muito forte, usando criptografias potentes ou chaves criptográficas muito grandes ou algoritmos criptográficos muito grandes, por exemplo. Então, são dispositivos conectados dentro da rede, né, muitas vezes, sem que não tenham a segurança de um dispositivo convencional que está conectado à rede também. Com isso eu tenho o aumento da superfície de ataque, por exemplo, né? Tenho a possibilidade, o risco de vazamentos de informações privadas. Nesse caso, esses dispositivos eles têm acesso a muitas informações pessoais, como por exemplo a imagem,
né, de um certo ambiente, uma câmera web, por exemplo. Com isso, a gente tem visto, inclusive, um ataque comum de golpistas monitorarem câmeras que foram erroneamente configuradas, estão abertas para a internet, monitorarem residências, sabendo, por exemplo, os hábitos daquela família, que dia ou que hora eles estão fora de casa, ou estão viajando, ou se tem só uma ou duas pessoas dentro de casa, de forma que facilita com esse tipo de informação que o golpista venha fazer algum tipo de ataque àquela residência ou àquela empresa em relação a isso. Dispositivos relacionados à saúde, eu vou falar de alguns exemplos daqui a pouco, que oferecem também tanto a questão de vazamento de dados sensíveis, como também riscos à vida, né? Vamos falar sobre isso também daqui a pouco. E aí, então, tem uma matéria aqui do IDG falando que é uma matéria do depoimento de uma profissional da IBM, falando que segurança da internet das coisas é uma bomba relógio, né? Essas redes baseadas em sensores pioram a proteção dos sistemas de informação devido à série de vulnerabilidades que eles apresentam atualmente nesse caso. Aqui, riscos à saúde. Primeiro, essa imagem aqui à esquerda, ela é uma bomba de fusão. É uma bomba em que ela tem como função administrar um medicamento de forma muito lenta, né, a um paciente, ou seja, essa bomba ela tem um processo de administração lenta de um medicamento que não pode ser administrado de uma única vez no paciente. Então, ele leva horas para administrar uma quantidade muito pequena desse medicamento. Essa bomba, muitas vezes, é ligada na rede corporativa do hospital, de forma que ela possa ser monitorada remotamente, ou que o medicamento acabou, ou mudança nesse ritmo de administração do medicamento. Essa bomba ela é vulnerável e se, por algum motivo, o atacante ele consegue alterar esse ritmo de administração do medicamento, pode inclusive causar um mal bastante sério ao paciente em relação a isso, então oferece um risco à vida. Bombas de insulina também, são bombas que administram insulina de forma contínua a um paciente, normalmente diabético, que são vulneráveis a ataques remotos, porque essa comunicação entre a bomba de insulina e o equipamento medidor, o equipamento que faz a dosagem da insulina, é uma comunicação sem fio. Se eu consigo, nesse momento, interferir nessa comunicação ou injetar pacotes que fazem com que a administração da insulina seja feita de forma acelerada, isso também pode causar algum mal bastante grave ao paciente, nesse caso aqui. Essa é uma outra situação também que foi bastante importante, ou seja, os marca-passos são equipamentos que ficam embutidos ou instalados no corpo humano, monitoram a frequência cardíaca do coração ou o batimento cardíaco. Em situações de arritmia ou de algum tipo de diferença no batimento cardíaco, eles interagem, gerando pequenos choques ao coração para que o coração volte a bater de forma normal, nesse caso. Só que esses equipamentos eles são programáveis através de um emissor de uma onda eletromagnética, um aplicativo, que faz com que o marca-passo ele tem uma programação, cada paciente tem suas características específicas que tem que ser programadas, né, para isso. E essa comunicação é feita também sem fio. Uma série de marca-passos tiveram que ser trocados, né, por causa exatamente dessa situação de que nesse protocolo de comunicação entre o dispositivo de programação e o marca-passo tinha uma série de vulnerabilidades em que o atacante ele poderia interferir nisso, fazendo com que o marca-passo funcionasse de forma errônea, né, causando riscos, inclusive, à vida do paciente. Então, veja que também tem questões importantes relacionadas à saúde, riscos relacionados à saúde em relação a essa questão, né. Esse é um outro ataque que aconteceu num aquário, na verdade, usando um aquário num cassino, que fez com que o atacante ele usasse um aquário que estava conectado à rede corporativa para monitoramento de temperatura, né, e do aquário em si. Esse sistema de monitoramento de temperatura tinha uma vulnerabilidade, o atacante ele conseguiu invadir, né, esse sistema e a partir desse sistema ele usou como porta de entrada, ou seja, vetor de ataque para o resto da rede inteira do cassino. Provavelmente esse dispositivo não estava sendo monitorado, não tinha nenhum tipo de filtragem em relação a ele estava conectado diretamente à rede principal do cassino e, a partir daí, o atacante conseguiu ter acesso a toda a rede, né, para isso. Uma coisa bastante parecida com essa aconteceu com essa máquina de café, essa cafeteira, né, que ela tinha uma pequena tela na frente que mostrava a previsão do tempo, né. Era um sistema baseado em Windows e que tinha uma vulnerabilidade, né? Essa cafeteira também estava ligada na rede da petroquímica, no caso aqui, porque ela consultava essa previsão do tempo
a sites da internet, só que tinha uma vulnerabilidade, e a partir dessa vulnerabilidade, o atacante conseguiu entrar nessa cafeteira e dali ele conseguiu entrar na rede corporativa da petroquímica. Então, ou seja, veja de novo, né, um dispositivo de internet das coisas conectado à internet que tinha uma baixa segurança e uma vulnerabilidade permitiu se tornar um vetor de acesso, de entrada ao ambiente, né, de rede, né, nesse caso. Essa é uma matéria que eu gosto bastante, né, e bastante curiosa, né. O Roomba é um grande fabricante desses pequenos robôs aspiradores que, quando soltos pela casa, eles fazem uma varredura da casa e fazem uma aspiração de sujeira, né, de poeira que estão pelo piso. Só que esses robôs, como eles vão andando pela casa, eles conseguem, de alguma forma, mapear, né, todo o ambiente. Então, eles sabem, basicamente, como é a casa, né, da pessoa, sabendo onde estão os móveis, paredes, né, cadeiras, tem lá onde tem sofá, né, por exemplo, portas para isso. E aí o fabricante do Roomba, ele anunciou que ele poderia compartilhar os mapas dos seus usuários, dos seus equipamentos, com, por exemplo, o Google, a Amazon e a Apple. Então, nesse caso, o que aconteceria, por exemplo, poderia acontecer que o Google, ou a Amazon, especificamente a Amazon, poderia mandar um anúncio para você falando assim, olha, essa mesa de centro é ideal para a sua casa, porque ela cabe exatamente entre o sofá e a televisão, já que eles já sabiam qual era o mapa que estava desenhado lá na sua casa. Então veja que é um dispositivo teoricamente inocente que exporia, né, um dado privado seu, que é o desenho da sua casa, né, o mapa da sua casa interna. Então é uma questão bastante curiosa, né, nesse caso aqui. E até os smartwatches. Smartwatches, eles têm acelerômetros que conseguem monitorar com muita precisão movimentos até muito sutis da mão e do seu pulso ou do braço, né? Com isso, através de um software instalado no smartwatch, ele conseguiria, por exemplo, entender quanto você andou, né, num certo local, como é que você se deslocou até um certo local, quando você digitou alguma senha no celular ou no teclado, ele conseguiria saber também que senha, ou seja, que dígitos você teclou, né, no teclado do computador ou mesmo na tela do celular. Então, ou seja, ele conseguiria saber a sua senha, basicamente monitorando o tráfego, né, ou seja, o movimento, né, do seu pulso, da sua mão e do seu braço, nesse caso. Então, também riscos à privacidade nessa situação. Então, veja que vários dispositivos conectados à internet poderiam expor a sua privacidade, né? Invasão de privacidade no celular. Ele está te ouvindo, né? Ou seja, será que está ouvindo especificamente? Eu diria que não é nem necessário nessa situação, né? Ou seja, ele já vai monitorando, no caso dos celulares, tantas coisas, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, ele monitora a sua localização, as redes sem fio que você conecta, né? As próprias redes sociais sabem exatamente o que você curtiu, o que você não curtiu, o que você comentou. Então, ou seja, essa situação, essa coleta de informações, por exemplo, do celular, ou, por exemplo, onde você andou, que redes sem fio você coletou, já é uma quantidade bastante grande de informações que poderiam expor a sua privacidade a terceiros e a própria rede social nessa situação. Vamos falar então agora de alguns estudos de caso, né? Coisas que eu desenvolvi aqui, são exemplos práticos de como, né, dispositivos conectados à internet podem, de alguma maneira, expor a sua privacidade, né? O ambiente de teste e análise foi basicamente esse. Eu tenho um acesso à internet com um roteador, tenho entre o roteador e esse access point um TAP, que eu vou mostrar daqui a pouco, é um dispositivo como se fosse um grampo da rede, né? Eu consigo saber exatamente o que está passando pela rede. A esse TAP estava conectado um computador com o Wireshark, é um software de monitoramento de rede, e esse access point ele estava sendo utilizado exclusivamente para a conexão do celular e do smartwatch. Então, ou seja, tudo que o smartwatch ou o celular transmitiam para a internet, eu conseguiria saber monitorando esse tráfego através do Wireshark, né? Através desse aplicativo. O TAP, ou seja, esse grampo, né, na parte de rede, que eu utilizei foi esse aqui, chamado Plug TAP, que ele é um produto da Hack5, e que me permite, né, ele tem duas interfaces Ethernet, eu coloco
por exemplo, aqui ele está entre o roteador e o switch, e tudo que trafega entre o roteador e o switch nesse desenho que está aqui, ou vice-versa, eu consigo saber, eu consigo monitorar através daquele notebook conectado a ele, nessa porta USB, na lateral aqui, rodando o Wireshark. Então, esse é o primeiro equipamento que eu utilizei, foi esse, né? O outro, né, que foi um software instalado no notebook, chamado de Wireshark. Ele é um fork do Ethereum, ele ativa de modo promíscuo a interface, então ele consegue monitorar todo o tráfego que passa por esse cabo de rede, né? Ele salva os arquivos capturados no arquivo em disco e deve ser utilizado como um root administrador. Então ele pode tanto coletar como analisar esse tráfego. Tem versões para Windows, Linux e Mac, e aí tem uma série de ferramentas. O site que você pode baixar, ele é um software livre, gratuito, você pode baixar esse site aqui. Então, nesse sistema ou nessa arquitetura de monitoramento, eu usei para fazer basicamente 2 testes. O primeiro deles foi esse smartwatch. Esse smartwatch é um smartwatch bem popular, barato, vendido na China, né, em vários portais de venda de comércio eletrônico na China. Eu adquiri desse smartwatch, né? Então aqui tem a caixa dele. É um smartwatch que oferece aquelas funções básicas de atender ligação, fazer ligação, ter sua lista de contatos e agenda também no smartwatch. Ele consegue importar essa lista de contatos para o smartwatch, para você fazer uma ligação, atender uma ligação dentro do seu telefone, né, além de alarme, funções normais de um smartwatch, né, para isso. Quando você liga o smartwatch pela primeira vez, basicamente ele exibe esse QR Code, em que você, ao ler o QR Code, é solicitado que você instale no seu smartphone um aplicativo para fazer a interface com o smartwatch através de Bluetooth. Então, o smartwatch se conecta ao smartphone via Bluetooth e o aplicativo faz essa interface do smartwatch com as suas aplicações, com agenda de telefone, com agenda de compromissos, que estão armazenados no seu celular, no seu smartphone. Então esse é o aplicativo, foi instalado, instalei esse aplicativo num celular de teste, não era o meu celular principal, era um celular de teste, que tinha lá 4 números na minha agenda, né, de contatos, e ele foi instalado então nesse telefone de teste que eu possuo para isso. Então ele começou então a sincronizar os dados que estavam no meu telefone de teste com o smartwatch, basicamente nessa situação. E aí, né, que capturas que eu fiz da rede, né, entre o smartphone e a internet. Ativação do Android, meu telefone era um telefone Android. Quando eu instalei o aplicativo do smartphone, a primeira execução do aplicativo, depois quando o telefone estava sincronizando com o smartwatch, ou seja, qual era o tráfego ou se existia tráfego que o smartphone faria com a internet, praticamente assim, suspeito, né? Porque na verdade a comunicação está acontecendo entre o telefone e o smartwatch. Então, teoricamente, não deveria ter nenhum tipo de tráfego do smartphone com a internet, né, nesse momento, né? E o smartphone e o smartwatch em repouso, os dois, se existia também algum tráfego entre o smartphone e o smartwatch, né, para isso. E aí tem essa comunicação, né, nesse caso, e foi monitorado também para isso. E aí o resultado foi que durante o processo de sincronismo do telefone, né, do smartphone com o smartwatch, também o telefone, o smartphone, fazia uma série de acessos, né, a sites na internet, o que teoricamente é suspeito. Na verdade, que o telefone estava em repouso, não tinha nenhum outro aplicativo instalado no smartphone que porventura faria algum tipo de acesso à internet nesse caso. Existia apenas esse aplicativo do smartwatch, e eles estavam sincronizando os dados da minha agenda de contatos e a minha agenda de compromissos com o telefone, né, para isso. Uma vez feita essa captura de tráfego, foram analisados os IPs que foram acessados pelo smartphone na internet, né? Então, aí tem uma série de conversações, né, estatísticas de conversações entre o smartphone, que deu no endereço 926811012, com vários endereços que estavam na internet, né, que eram públicos na internet, né, ou seja, acessando endereços da internet. Filtrando esses endereços, basicamente, 3 endereços, basicamente se concentrou esse tráfego. Um endereço na Alemanha, um endereço na Irlanda e um endereço nos Estados Unidos. Ou seja, claramente existia algum tipo de exfiltração de dados do telefone, né, do smartphone, para a internet, né, coisa que não era desejada, porque basicamente eles estavam
muito provavelmente exfiltrando dados, né, dos meus contatos, da minha agenda de compromisso ou da minha história de navegação para a internet nesses endereços que estão aqui. Para isso. Então, esse é o primeiro estudo de caso, né, que foi visto. Outro estudo de caso, um cliente chegou até mim alegando que ele estava sendo monitorado, né, e ele estava solicitando uma análise nos dispositivos que ele utilizava para acesso à internet. Ele tinha basicamente 3 celulares, um Alcatel, um LG e um Samsung, um computador all-in-one, que é aquele computador onde tem a tela e o computador já integrado na tela, uma única peça para isso. Tinha um notebook positivo e tinha um modem para acesso em banda larga, que foi fornecido pela operadora. Foi feita uma série de análises nesses dispositivos para saber exatamente se existia algum tipo de indício ou evidência que realmente o cliente estava sendo monitorado. Então, foram feitas análises de configuração do modem, principalmente a parte de DNS, se tinha algum DNS falso configurado no modem, análise dos computadores, tanto all-in-one quanto notebook, quanto a existência de malware, análise dos computadores quanto a existência de um tráfego suspeito. Então, o esquema basicamente era o mesmo que eu tinha mostrado, basicamente monitorando agora o tráfego do computador com a internet, com o computador em repouso, para saber se tinha algum tráfego que porventura estava sendo enviado para a internet sem que deveria estar sendo realmente feita essa comunicação. Foram feitas análises dos smartphones quanto à existência de malware e também uma análise dos smartphones quanto à existência de tráfego suspeito também, né? Ou seja, se o smartphone estava enviando algum tipo de tráfego que não deveria ser esse o tráfego para a internet. No caso do LG e do Samsung, nada foi encontrado, foi feito esses testes todos e o monitoramento de tráfego foi normal, né, sem nenhum problema. Quando chegamos à análise do Alcatel, o que aconteceu? Esse é o telefone do Alcatel, eu preventivamente cobri as câmeras, né, tanto frontal como traseira, com um pequeno papel, né, exatamente para não ter nenhum tipo de vazamento de imagens, caso tivesse algum problema nesse caso. E aí foi feita captura de tráfego ao ligar, né, então o telefone foi feita essa captura de tráfego para saber se tinha algum tipo de comportamento estranho, quando o telefone estava em repouso e quando o telefone estava desligado. E aí, né, chegou-se uma conclusão, ou seja, uma informação bastante curiosa. Na verdade, mesmo com o telefone que supostamente estava desligado, ele continuava gerando tráfego para a internet. Ou seja, então, basicamente o que acontecia é que um malware constando no smartphone, quando eu acionava o smartphone para ser desligado, ele simulava, né, o apagamento da tela, o desligamento do smartphone, mas ele continuava ativo, né? Inclusive, ao gerar ruídos próximo ao smartphone, o tráfego de exfiltração dessa informação para a internet aumentava de volume. Então, ou seja, claramente tinha algum tipo de agente dentro do smartphone coletando o áudio daquele local em torno dele e enviando, né, para a internet. Então, essa é uma conclusão que foi feita em relação a isso. Então, foi feito o monitoramento do tráfego também desse aparelho para o mundo externo, né, ou seja, para o mundo externo, e também foi identificado alguns endereços IPs. Então, 3 endereços IPs chamaram a atenção pelo volume de dados que eles estavam recebendo do smartphone. Primeiro, um endereço na China, um endereço no Brasil e um endereço nos Estados Unidos. Claramente, também, esse malware, em alguma maneira, estava mandando informações para o mundo externo através desse aplicativo instalado no smartphone e também conectado ou fazendo, né, conexão com algum tipo de servidor, né, na internet, nesses endereços que foram identificados aqui, nesse local, né? Muito bem, então vimos que assim, tem uma vasta, né, documentação já de dispositivos de IoT que estavam, de alguma maneira, colocando em risco, né, ou seja, através de suas vulnerabilidades, em risco no ambiente de rede, né, conectado na rede corporativa ou mesmo na rede doméstica, né, nessa situação. E aí, vamos para a investigação, ou seja, quais são os desafios para a atuação do perito nesse tipo de caso, né, nessa situação. Então, basicamente, dispositivos de IoT, eles são ótimas fontes de evidência para a identificação de vazamento de informações, invasão de sistemas e adulteração de processos. Realmente são excelentes fontes de informação, já que eles têm em grande quantidade e monitoram muitas informações das redes, né, e dos ambientes físicos nessa questão. Hoje, cidades já contam com diversos sensores de IoT, capturando muitas informações, desde câmeras, né, até sensores de iluminação, presença. Então, já temos isso já espalhado pelas cidades, muitas cidades têm isso.
e já foram utilizados, em muitos casos, para acusação e defesa. Vou mostrar 2 casos bem interessantes também sobre essa situação de dispositivos de internet das coisas que foram utilizados em casos judiciais para elucidação desses casos judiciais de assassinato, basicamente. Então, o primeiro deles, esse caso aqui, é um caso de um assassinato nos Estados Unidos, em que o relógio inteligente, relógio, né, de monitoramento cardíaco para exercício Fitbit, foi utilizado como prova, né, de que o assassino, primeiro, não estava no local onde ele disse que estava, e segundo, em relação a alterações na sua frequência cardíaca durante um certo momento, que era supostamente o momento onde houve o assassinato, né? Ou seja, a frequência cardíaca daquela pessoa que estava sendo monitorada subiu bastante durante aquele momento e ele não estava, segundo o relógio, no local que ele alegou estar nessa situação. Então, esse relógio serviu como prova, né, de destruição do álibi que ele tinha basicamente informado a polícia. Outro caso também interessante, que o assistente virtual da Alexa, ele virou uma testemunha no caso de homicídio nos Estados Unidos. Um homicídio de uma pessoa, né? E que na sala, no local onde aconteceu o crime, existia uma Alexa e o juiz, ele intimou, no caso, a Amazon, para fornecer os áudios coletados pela Alexa no momento, né, ou seja, prévio à execução do crime, para saber se houve algum tipo de discussão naquele local que antecedeu ao crime, né, para isso. Então veja que a Alexa, nesse caso, mais vezes mostrando que ele está coletando dados, né, ou seja, áudio, né, do em volta, mesmo quando ele não está exatamente ativo, né, nessa questão. Então, 2 exemplos aí de uso, né, de dispositivos de internet das coisas para a elucidação de crimes, né, nesse caso. Desafios para a atuação do perito. Primeiro, natureza heterogênea dos dispositivos de IoT. Então, são sistemas normalmente customizados, sistemas operacionais que não são sistemas operacionais padrão, que a gente está acostumado, como Windows, Linux ou Mac. Tem pouca documentação, porque normalmente são sistemas proprietários. Os formatos de dados, protocolos e interfaces físicas também são proprietários. Então, se o perito ele quer ter acesso a esses dados, ele vai ter que descobrir como esses dados são armazenados ou transmitidos. A forma de dar como os dados são distribuídos, agregados e processados também é muitas vezes proprietária, que só o fabricante sabe, né? E os dispositivos de IoT são distribuídos geograficamente, ultrapassando muitas fronteiras legais, inclusive fora da jurisdição do perito, né? Locais possíveis de coleta de evidências. No hardware, normalmente a capacidade é pequena de hardware, então, ou seja, é bastante limitada a possibilidade de coleta de evidências no hardware, mas existe. Nas aplicações que coletam esses dados, normalmente na nuvem. Então, ou seja, normalmente como o dispositivo ele tem um pouco poder computacional e pouco poder de armazenamento de informações, ele, em geral, manda essa informação para a nuvem. Então, eu vou fazer, na verdade, uma perícia no servidor em nuvem que recebeu essas informações, ou na rede, né? Ou seja, monitorando o tráfego entre o dispositivo e o servidor. Só que no caso do tráfego, ou eu estou monitorando o tráfego no momento que ele acontece, ou eu perdi essa informação. Eu não tenho como recuperar a informação de um tráfego que foi enviado, foi transmitido algumas horas atrás. Não tenho como fazer isso. Então, eu tenho uma limitação, uma volatilidade grande dessa evidência para isso, né? Então, em relação à análise de tráfego, como eu tinha comentado, devido à baixa capacidade de armazenamento do dispositivo, a gravação em nuvem pode identificar o destino dos dados coletados. Ok. O acesso à história de comunicação e informações de configuração, quando possível, né? E em algumas situações, o atacante ou o malware consegue mascarar as ações ou o tráfego que ele está gerando com aquele dispositivo de internet das coisas, basicamente se misturando a tráfegos que são inocentes, ou seja, um acesso a uma consulta ao DNS ou algum tipo de situação dessa natureza. Então, eu tenho como fazer ele tem como fazer esse disfarce, né, do tráfego, entre outros tráfegos que são, de alguma maneira, inocentes nesse caso. A complexidade também é o número de dispositivos periciados, que podem ser muito grande, né? O armazenamento interno do dispositivo, dos dados que estão armazenados dentro do dispositivo, pode não ser acessível via métodos forenses tradicionais. Eu vou ter que fazer algum tipo de análise física no hardware, especificamente, que dificulta bastante esse caso. E a baixa capacidade de armazenamento interno dos dados, como eu comentei, os dados podem existir em vários locais, como, por exemplo, nós de rede, servidores internos ou na própria nuvem. Então, eu tenho uma grande quantidade de dados que precisam ser periciados e correlacionados
para eu ter alguma informação útil nesse caso, né? Variedade de tecnologias de comunicação, a gente falou de várias tecnologias diferentes de comunicação sem fio, e deixar o dispositivo ativo após o incidente, como ele tem uma baixa capacidade de armazenamento, os dados internos são sobrescritos, perdendo também aquelas evidências, né? Então essa é uma situação. E aí, como eu comentei também, como os dados são muitas vezes armazenados num formato proprietário, muitas vezes esses dados não são legíveis, não vou conseguir extrair esses dados, né, de dentro do dispositivo nessa situação. Então, para a gente concluir, né, esse nosso bate-papo, claramente a internet, o internet das coisas é uma realidade, veio para ficar, né, por muito tempo e inclusive aumentar o seu uso na nossa sociedade. O impacto é importante na nossa privacidade e segurança, acho que está claro isso para a gente também, e a gente tem que ficar atento quanto à origem e uso desses dispositivos e teste desses dispositivos. Por quê? Muitos desses equipamentos eles têm um software embarcado de baixíssima qualidade, com muitas vulnerabilidades. Então, a origem desses dispositivos, né, ou seja, o seu fabricante, a confiabilidade do seu fabricante, importa bastante quando a gente vai escolher um desses dispositivos para utilizar no nosso escritório, na nossa empresa ou mesmo na nossa residência, para isso. Os dados armazenados em dispositivos de IoT são ótimas fontes de evidência, mas os desafios para o perito em computação forense a obter essas evidências também são bastante grandes, né, para isso. Então essa é uma outra conclusão que a gente tem em relação a isso. Como eu comentei, eu sou o webcaster do SecurityCast. O SecurityCast é o maior grupo hoje em língua portuguesa de segurança da informação. Somos hoje mais de 2.600 pessoas que discutem tecnologia, discutem segurança da informação, né, nesse nosso grupo do Telegram, que está no link aqui, t.me/seccastoficial. É um grupo bastante heterogêneo e a gente tira muita dúvida, troca muita informação nesse grupo. Então eu convido quem tiver interesse em continuar na área de segurança, discutindo um pouco de segurança, tirando dúvidas, de fazer parte do nosso grupo aqui no Telegram. Muito bem, gostaria de agradecer ao Congresso de TI pelo convite que me fez de participar desse evento, de ministrar essa palestra. Espero que tenha sido interessante para todos que participaram daqui. Aqui tem meus dados, tem o QR Code com meus dados pessoais. Quem quiser entrar em contato via LinkedIn, via Instagram, via e-mail, estou à disposição para a gente poder tirar mais dúvidas, né, sobre essa situação. No mais, agradeço a todos pela audiência, né, e fico à disposição de todos. Obrigado mais uma vez. Um abraço.